em Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. E o assunto de hoje é o crescimento da agricultura sem desmatamento no Cerrado e na Amazônia. Tudo bem, Hélio? Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre um estudo realizado pela Embrapa e pelo INPE, focando exatamente essas duas regiões que você mencionou, e que registram que os plantios com mais de 2 safras também aumentaram nesses dois biomas e que o melhor uso das áreas de pastagem pode aumentar a produção. Alguns dados são importantes. A agricultura na Amazônia e no Cerrado aumentou 22% entre 2018 e 2022. Além desse crescimento, os pesquisadores ressaltam a forma que ocorreu esse crescimento. Isso porque 96% dos 5,6 milhões de hectares que aumentaram nas regiões foram áreas já desmatadas, entendeu? Quer dizer, não houve desmatamento para que a produção agrícola fosse aumentada nessas regiões, né? Então, eles criaram um projeto chamado Terra Classe, que é uma parceria exatamente, como eu mencionei, da Embrapa com o INPE, o INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E esse programa ele mapeia exatamente o que acontece nas áreas onde houve onde a vegetação nativa já foi suprimida, tá? Então, segundo o coordenador do projeto e pesquisador da Embrapa Agricultura Digital, Júlio Izquierdo, ele diz que os dados mostram que a agricultura não é o principal fator do desmatamento, né? O avanço da agricultura ele acontece, sobretudo, em áreas de pastagem, ou seja, estão sendo aproveitadas áreas que não estavam sendo utilizadas para a produção agrícola, né? Então, segundo esse levantamento feito pela Terra Classe, o bioma amazônico ele apresenta mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 78% são de áreas nativas e 4% ocupados por uma formação florestal em regeneração. De toda essa área, 2,02%, desculpa, são ocupados pela agricultura, ou seja, nós estamos falando de 8,5 milhões de hectares. As pastagens ocupam 12,37%, que equivale a 52,1 milhões de hectares. Com relação ao Cerrado, são quase 2 milhões de quilômetros quadrados de bioma. Então, a área com vegetação nativa, que ainda não sofreu ação humana, é de 48,29%. Além disso, 3,88% são de vegetação natural secundária, ou seja, foi deflorestada, mas que está em processo de regeneração florestal porque não foi utilizada para nenhuma finalidade depois da retirada da vegetação, né? As pastagens ocupam 30,02% da área, que são 59,5 milhões de hectares, enquanto a agricultura e a silvicultura ocupam 15,88%, 31,5 milhões de hectares. A agricultura com mais de uma safra também avança, tanto na Amazônia quanto no Cerrado. De toda a agricultura temporária na Amazônia, isso é, de cultivos que são plantados e colhidos em um período curto, 88% das áreas já plantam pelo menos 2 safras. Segundo esse pesquisador da Embrapa, isso mostra o potencial produtivo da região e também aponta uma tendência de sustentabilidade, né? São áreas, segundo ele, que estão sendo bem utilizadas do ponto de vista de produção e, ao invés de plantar somente uma safra, se plantam 2, ou seja, aumenta a produção sem necessariamente aumentar a área. Você usa a mesma área para plantar 2 safras, tá? De certa forma, tem um nível de sustentabilidade maior porque tem uma menor pressão, exerce uma menor pressão para a abertura de novas áreas para a prática da agricultura. No Cerrado também é possível ver esse crescimento da agricultura com mais de uma safra. Em 2018, a área que se plantava pelo menos 2 safras era de 145.500 quilômetros quadrados. Em 2022,
Essa área aumentou para 173.200 quilômetros quadrados, um aumento de 18,9%. Os dados do Terra Class também demonstram que um aumento da área de pastagem entre 2018 e 2022 de 6,10% na Amazônia e de 5,4% no Cerrado. O levantamento inicial apresentado não traz uma correlação entre o aumento da pastagem e a diminuição da área nativa, mas o pesquisador da Embrapa reconhece que a maior parte das áreas que foi desmatada virou pastagens. Então, em termos absolutos, as áreas de pastagens estão aumentando. Porém, segundo ele, quando se olha para as partes desflorestadas, elas se mantêm mais ou menos constantes, não há um aumento. Ele também defende que não é preciso ampliar a área desmatada para a produção agropecuária. Segundo ele, é possível aumentar a produção somente reorganizando as áreas de uso humano com a implementação de maior tecnologia. Tá? Então, a possibilidade de aumentar a produção de fibras e grãos na Amazônia e no Cerrado sem derrubar novas áreas. Não quer dizer que a redução da área de pastagem vai diminuir a produção, por exemplo, de carnes, né? Porque a área de pastagens ela é direcionada para a criação de bovinos, né? Na Amazônia, 65% das áreas desflorestadas são de pastagens. Será que esses 65% estão no nível de produção pecuária adequado? Pergunta o pesquisador, né? Será que isso não pode ser melhorado? Também pergunta o pesquisador. Então, como é que esses dados ajudam o produtor? Esse pesquisador da Embrapa ele explica que os dados obtidos com esse Terra Class eles são utilizados no apoio de políticas públicas, além de serem dados oficiais do governo e apresentações internacionais. No cenário internacional, essas informações podem ser importantes, especialmente em um quadro onde os consumidores querem entender a origem da produção. Vale lembrar a lei aprovada na Comunidade Europeia, que nós já fizemos menção em vídeos anteriores, né? Hoje, existe toda uma preocupação, inclusive da União Europeia, da rastreabilidade e, na Amazônia, tem, inclusive, a questão da moratória da soja. Então, os dados mostram, de certa forma, que tanto na Amazônia quanto no Cerrado, existe um processo de intensificação da agricultura, de aumento da produção, sem aumento de área. Não quer dizer que a área não aumente, mas há um processo mais intenso de produzir cada vez mais na mesma área. Então, a intenção da Embrapa é ampliar o projeto Terra Class para outros biomas brasileiros, Pampa, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga. O pesquisador da Embrapa indica que ainda falta um incentivo financeiro capaz de abarcar as demais áreas, já que serão necessários especialistas nesse bioma e a incorporação de mais tecnologia. Ele declara que espera que, de fato, seja possível chegar no que está sendo pensado, que é o Terra Class Brasil, né? Onde se agregue mais uma instituição pública que gera essas informações e que é o IBGE. Então, vamos aguardar para ver os desdobramentos desse projeto. Hélio, obrigada pela sua análise. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.